Olá, turminha do quarto ano! Vamos hoje para a nossa quinta aula de História e hoje a gente vai fazer um apanhado geral de todo o primeiro reinado e vamos finalizar os nossos estudos da unidade 2. Então, tudo começou com a coroação de Dom Pedro I, logo após a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822. Houve a coroação de Dom Pedro, ele tornou-se o primeiro imperador do Brasil. Logo depois disso, foi reunida uma Assembleia Constituinte para fazer a nova Constituição. Porém, Dom Pedro I não gostou dessa Constituição. Ele não aceitou porque ela não dava plenos poderes para ele. Então, ele outorgou uma nova Constituição em 1824, criando o poder moderador, acima dos poderes judiciário, executivo e legislativo. Então, a partir desse posicionamento dele, a partir desta atitude dele, foi que começou a degradação da imagem de Dom Pedro I, porque até a independência, todos os brasileiros gostavam muito de Dom Pedro. Só que depois de várias sucessões, de situações que a gente vai estudar, que a gente estudou, que vão fazer com que a imagem de Dom Pedro vá se desgastando. As pessoas vão passando a não gostar mais de Dom Pedro I. Então, além da Constituição de 1824 outorgada, ou seja, imposta, teve também a Confederação do Equador, aconteceu também a Guerra da Cisplatina, onde assim foram situações onde o Brasil adquiriu grandes dívidas e assim, os brasileiros não sentiam a presença de Dom Pedro I lutando por um Brasil melhor. Né? Então ele estava lutando para se manter no poder e não era isso que a população queria, isso não estava agradando a população. Depois disso, o que aconteceu? Houve o falecimento do pai dele em Portugal e a sua filha assumiria o trono, mas o irmão dele deu um golpe e acabou a filha não assumindo. Então, para que o trono de Portugal não ficasse nas mãos do irmão, Dom Pedro I retorna a Portugal e vai deixar o Brasil, vai abdicar o trono, deixar o trono em favor do seu filho Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade. Mas agora me digam, vocês acreditam que uma criança com 5 anos de idade teria condições de assumir um país inteiro? Né? Então isso a gente vai ver agora, parte por parte. Bem legalzinho estão os slides e vocês depois irão fazer os estudos, certo? Então assistam agora todos os slides e prestem bastante atenção em todo o percurso, toda essa trajetória que Dom Pedro fez quando estava à frente do império, do reinado aqui no Brasil, ok? Então, até a próxima aula! Esse jovem na imagem ao lado se chama Pedro. Ele foi imperador do Brasil. Coincidentemente, ele se tornou imperador no dia 12 de outubro de 1798, data de seu nascimento, que é o Dia das Crianças. A festa. Uma multidão compareceu à festa de sua aclamação. Durante o século XIX, a data da aclamação ficou conhecida como a data da independência do Brasil, e por isso era comemorada todos os anos. Dom Pedro I era um homem popular. Isso aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, por isso que todos 7 de setembro nós comemoramos o dia da independência do Brasil. Curiosidade sobre Dom Pedro I. Ele teve 13 filhos, mas seus naturais apenas 5. Ele nasceu no Dia das Crianças. Ele tinha um nome bem grande: Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim José Gonzaga Pascoal, Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon.
Com 9 anos, ele veio para o Brasil, ou seja, ele nasceu em Portugal. Dizem que ele era muito inteligente, mas ele não gostava de estudar. Ai, 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 hein? Ele gostava muito de música, tocava vários instrumentos. Por isso que ele compôs a música da independência do Brasil. Desenhava, pintava e gostava de fazer esculturas. Gostava de brincar na rua com as crianças do povo e os escravos. Ele tinha um irmão mais novo, chamado Dom Miguel. Ah, todo mundo adorava Dom Pedro I. Mas a ruína de Dom Pedro começou assim. Uma Constituição para o Brasil. Em maio de 1823, reunião com deputados de várias províncias do Rio de Janeiro para elaborar a primeira Constituição do Brasil. O projeto constitucional limitava os poderes de Dom Pedro I. Dom Pedro I mandou prender os deputados e fechar a Assembleia. A Constituição do Império. Dom Pedro I convocou 10 pessoas de sua confiança para elaborar uma Constituição em até 40 dias. Em 25 de março de 1824, a primeira Constituição do Brasil foi outorgada, ou seja, ela foi imposta. Então, a primeira Constituição do Brasil foi outorgada pelo imperador. A Confederação do Equador também foi um dos motivos que trouxe a ruína de Dom Pedro. Causa: autoritarismo de Dom Pedro I, crise econômica no Nordeste, queda do preço externo, aumento de preços internos e impostos, a insatisfação da elite nordestina com o poder moderador e oposição ao governo. O que Dom Pedro I fez? Fez um empréstimo de 1 milhão de libras com os ingleses. Organizou forças militares por terra e por mar. E a impopularidade de Dom Pedro I só caía. Dom Pedro I era mal visto por ser autoritário e incompetente para resolver os problemas políticos e econômicos do Brasil. A balança comercial não estava favorável ao Brasil. Os empréstimos de Dom Pedro I aumentavam a inflação e o Banco do Brasil faliu. O Banco do Brasil foi criado em 12 de outubro de 1808 por Dom João VI, o pai de Dom Pedro I. A primeira agência foi instalada no Rio de Janeiro, onde era a capital do Brasil. Outra ruína também foi a Guerra da Cisplatina. A província Cisplatina é hoje em dia o atual Uruguai. Ela foi anexada ao Brasil por Dom João VI, ou seja, ele tornou esse território província do Brasil. Os cisplatinos eles eram descendentes de espanhóis e índios. Os cisplatinos queriam se tornar independentes do Brasil. Os argentinos apoiaram os cisplatinos, pois queriam dominar a região. Na guerra contra o Brasil, os cisplatinos venceram e se tornaram a República do Uruguai. A sucessão do trono português. Quando Dom João VI morreu, em 1826, Dom Pedro I não quis assumir o trono. Quem assumiu o trono foi a filha de Dom Pedro I, a filha mais velha, Dona Maria da Glória. Mas o irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, dá um golpe e toma o trono da sobrinha. Dom Pedro I se organiza militarmente para retomar o trono de Portugal. Isso afastou os políticos brasileiros de Dom Pedro I. A abdicação de Dom Pedro I. Morre assassinado em 1830 o jornalista Líbero Badaró. Ele fazia críticas a Dom Pedro I. Então, sua morte foi atribuída a simpatizantes do imperador. Então, eles acreditavam que as pessoas próximas ao imperador que haviam encomendado a morte de Líbero Badaró.
Dom Pedro I tentou visitar algumas províncias, inclusive Minas Gerais, para resgatar a simpatia do povo, mas ele era sempre muito mal recebido. Foi então que aconteceu a Noite das Garrafadas, quando brasileiros e portugueses, em março de 1831, se estranharam e começaram os brasileiros quebravam as lanternas das casas dos portugueses que haviam acendido para receber Dom Pedro I, e os portugueses jogaram garrafadas nos brasileiros. Dom Pedro formou um ministério só com político do Partido Brasileiro para resgatar o prestígio. Dom Pedro formou um ministério só com políticos do Partido Português. O povo saiu às ruas para exigir a volta do ministério do Partido Brasileiro. Mas então foi um golpe para Dom Pedro. Em 7 de abril de 1831, ele abdica o trono. Em seu lugar deveria ficar seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. Mas não é possível uma criança com 5 anos de idade ser imperador de um país. Então, assumem os regentes e o poder do Império do Brasil, até a maioridade de Pedro de Alcântara. Dom Pedro I volta para Portugal para reconquistar o trono português. A abdicação do imperador pode ser considerada a finalização do processo de independência do Brasil, que foi iniciado em 1822. Com a abdicação, a possibilidade de uma nova união entre Brasil e Portugal deixou de existir definitivamente. Para finalizar essa aula, vocês vão realizar a atividade da apostila da página 399. Ok? E aqui finaliza os nossos estudos sobre o primeiro reinado de Dom Pedro I. Foi curto, não foi bom, mas foi importante. Um beijo e até a próxima aula.